O aroma que invade a sua cozinha todas as manhãs é o resultado final de uma das operações logísticas e industriais mais complexas do planeta. O café não é apenas uma bebida, é a segunda mercadoria mais comercializada do mundo, perdendo apenas para o petróleo. Todos os dias, mais de 2 bilhões de xícaras são consumidas, mas o que quase ninguém imagina é a precisão cirúrgica necessária para que esse grão chegue perfeito até você. Tudo começa em plantações que se estendem por horizontes infinitos, onde a natureza encontra a tecnologia de ponta. Imagine o desafio: colher bilhões de frutos no momento exato de maturação, onde um atraso de apenas 48 horas pode transformar uma safra premiada em um lote descartável. Nas grandes indústrias, não há espaço para o erro humano. O processo é regido por uma engenharia de escala que utiliza satélites para monitorar a umidade do solo e sensores infravermelhos que analisam a saúde de cada arbusto. Mas o verdadeiro espetáculo começa quando as máquinas entram em cena. Não estamos falando de colheita manual, mas de gigantes de aço que sacodem toneladas de café por hora, com uma frequência vibratória calculada para não ferir a planta, mas extrair apenas o fruto perfeito. É o início de uma transformação brutal, onde o fruto vermelho e doce passará por uma série de provações tecnológicas até se tornar o pó escuro e intenso que você conhece. Assim que os tratores avançam pelas fileiras de café, o que se vê é uma demonstração de força bruta controlada. Essas máquinas colhedoras, que podem custar milhões de reais, são verdadeiras fábricas sobre rodas. Elas utilizam hastes vibratórias que oscilam em frequências específicas para garantir que apenas os frutos maduros, conhecidos como café cereja, caiam. No entanto, o solo da plantação é um ambiente caótico. Junto com os grãos, vêm galhos, folhas e pedras. É aqui que a tecnologia de separação entra em ação para evitar que qualquer impureza comprometa o sabor final. O material colhido é lançado em sistemas de pré-limpeza acoplados às próprias máquinas, onde jatos de ar de alta pressão expulsam as folhas e detritos mais leves. Mas a verdadeira mágica acontece nas unidades de processamento central. Imagine uma esteira que se move a velocidades incríveis, onde cada grão individual é monitorado por sensores de visão computacional. Câmeras de alta definição capturam milhares de imagens por segundo e algoritmos de inteligência artificial analisam a cor e o formato de cada fruto. Se um grão estiver verde, seco ou danificado, um bico de ar comprimido disparado com precisão milimétrica o retira da linha de produção em pleno ar. Esse processo de separação óptica garante que apenas o ouro vermelho siga adiante. Após passarem pela seleção implacável das máquinas, os frutos selecionados enfrentam seu próximo grande desafio: a purificação e a retirada da polpa. Para chegar à semente, a indústria utiliza a via úmida, um sistema de engenharia hidráulica que consome milhares de litros de água reciclada por hora. Os frutos são lançados em canais de água onde a densidade é a regra de ouro. Os grãos mais pesados e densos afundam. Esses são os de qualidade superior, enquanto os grãos boias, que são mais leves ou mal formados, flutuam e são imediatamente desviados para linhas de produção de segunda categoria. Logo abaixo da casca, existe uma camada pegajosa chamada mucilagem. É aqui que a química entra em cena. Os grãos entram em tanques de fermentação controlada, onde micro-organismos naturais trabalham sob o olhar atento de sensores de pH e temperatura. Esse processo é cronometrado para que as enzimas quebrem a mucilagem sem permitir que o grão fermente demais. O resultado final dessa etapa é o café em pergaminho, um grão limpo, branco e extremamente delicado, que agora precisa ser seco com perfeição. Qualquer umidade residual acima de 12% neste estágio pode causar o aparecimento de fungos, destruindo meses de trabalho em questão de dias. Agora entramos no coração pulsante da fábrica. A torrefação é a etapa mais crítica de toda a engenharia industrial do café. Dentro de cilindros gigantes de aço inoxidável, os grãos são submetidos a um calor intenso, variando entre 180 e 240 graus Celsius.
À medida que a temperatura sobe, ocorre a reação de Maillard. Os açúcares e aminoácidos se reorganizam, criando centenas de compostos aromáticos. O grão expande quase o dobro do seu tamanho e literalmente explode em um som conhecido como first crack. Nas grandes indústrias, esse processo é controlado por softwares que desenham curvas de torra em tempo real. Se a temperatura oscilar apenas 2 graus, o café pode queimar ou ficar cru. Quando o ponto exato é atingido, a máquina abre suas comportas e despeja os grãos em uma mesa de resfriamento rápido com jatos de ar gelado. Essa etapa é vital, é preciso interromper o cozimento interno imediatamente, selando os óleos essenciais dentro do grão. Você já se perguntou por que o café de supermercado é tão negro? A resposta está em uma estratégia industrial para mascarar imperfeições. Na produção de massa, entra o conceito de torra carbonizada. Quando uma fábrica processa milhões de toneladas, grãos defeituosos se misturam ao lote. Para uniformizar o sabor e esconder esses defeitos, a indústria utiliza temperaturas extremas para levar o café ao limite da queima. O termo comercial extra forte é, na verdade, um indicativo de uma torra excessiva que destruiu as propriedades benéficas do grão, restando apenas o amargor do carbono. Além disso, a moagem industrial ultraveloz faz com que o café perca óleos essenciais rapidamente. É um jogo de percepção. A indústria entrega um pó de cor intensa que o público associa à força, enquanto na verdade está entregando o resultado de um processo desenhado para ocultar a baixa qualidade da matéria-prima. Depois de moído, o café enfrenta o seu maior inimigo, o oxigênio. Para impedir que o café chegue à sua casa rançoso, as indústrias utilizam uma operação de blindagem atmosférica. O pó é transportado através de tubulações, onde o ar comum é reemplaçado por nitrogênio, um gás inerte. Nas embalagens a vácuo, o oxigênio é extraído totalmente, criando o famoso tijolinho, que interrompe o envelhecimento do café. Já nas embalagens flexíveis, utiliza-se a válvula desgaseificadora unidirecional. Ela permite que o dióxido de carbono liberado pelo café saia, mas impede que o oxigênio externo entre. Essa tecnologia de ponta é o que permite que um café torrado a milhares de quilômetros mantenha o mesmo perfil sensorial por meses a fio. Chegamos ao momento da verdade. Como ter certeza de que o café que você comprou é puro? A ciência para descobrir isso não exige laboratório. Basta colocar uma colher do pó sobre um copo com água gelada, sem mexer. O café puro, rico em óleos, flutua. Se o pó afundar imediatamente ou colorir a água de forma instantânea, pode indicar impurezas como milho ou cevada torrados. Entender o caminho que o café percorre, desde o campo monitorado por satélite até a embalagem blindada, muda sua relação com a bebida. A próxima vez que sentir o aroma de uma xícara, lembre-se, você está consumindo o resultado de uma das cadeias de engenharia mais complexas da história. O mistério foi revelado, e agora a escolha do que move o seu dia está nas suas mãos.